Fala galera! Nesse vídeo vou abrir e mostrar os detalhes internos de um amplificador de áudio high-end. É o Soloist 3X GT da Burson Audio, um amp para fones de ouvido que tem características bastante singulares em relação a outros produtos desse mercado. E aí, será que vale os quase 20 mil reais? Vamos descobrir já já. O Soloist 3X GT é um amp para fones de ouvido da linha Grand Tourer, a segunda da Burson, ficando apenas abaixo da Voyager. Dentro da linha dele, o Soloist pode funcionar como pré-amp ou amp para fones de ouvido. E a potência dele de 5 watts single-ended ou 10 watts diferenciais é bem ok para você ligar em fones exigentes ou caixas já amplificadas. No entanto, se o teu negócio for conectar em falantes sem amplificação, você vai precisar de um Power Amp, no caso o Timekeeper, que custa quase 4 mil dólares. Vamos falar agora das conexões disponíveis no Soloist 3X GT. No painel traseiro ficam todas as entradas do aparelho, com conectores RCA e XLR para cada lado do áudio. Quanto às saídas, existe um mix de saídas distribuídas nos painéis traseiro e dianteiro do amp. Na traseira, temos saídas RCA e XLR para quando ele é conectado como pré-amp, em um amplificador para caixas. No painel frontal, existem os conectores para ligar seus fones de ouvido. Há um conector P2 estéreo com suporte a microfone, um conector P10 estéreo para fones profissionais e uma saída XLR estéreo balanceada com 4 pinos. Quanto aos controles, o Burson é bastante direto e simples. Todos os controles estão no painel frontal do amp. A peça central é um display de LCD gráfico que mostra os ajustes de volume e configurações. Há um knob para controle de volume, botões seletores de sinais para entrada e saída e um botão para acessar as configurações do aparelho. Como esse amp possui um stand para ser usado na vertical, há também um controle para modificar a orientação do display. Tudo isso também pode ser ajustado usando um controle remoto que vem incluso. Um ponto muito interessante do Soloist é o controle de volume do áudio, acionado pelo knob. Nos dispositivos de áudio modernos com knob, o controle de volume é implementado por um circuito integrado analógico, mas com controle digital, o que é chamado de potenciômetro digital. No entanto, nem todo pote digital pode ser usado em áudio. Existem aí requisitos de ruído, distorção e separação de canais que são importantes para garantir a qualidade no áudio high-end. No 3X GT, o controlador de volume utilizado foi o Musis 72320, produzido pela lendária New Japan Radio, uma das maiores referências do mundo do áudio e vídeo. Esse chip tem excelentes especificações para ser usado em áudio: baixo ruído, baixa distorção e alta separação entre canais. Eu vou deixar o link para a página dele aqui na descrição. Um outro ponto de destaque é um pouco polêmico. O Soloist 3X usa amplificadores operacionais discretos no seu circuito de áudio, inclusive tornando isso uma das principais vantagens do produto. Amplificadores operacionais, abreviados em inglês para op-amps, de Operational Amplifiers, estão em todos os circuitos de áudio e são os principais elementos de amplificação na grande maioria dos dispositivos. Eles podem ser construídos tanto com válvula quanto transistores e atualmente são usados no formato de circuitos integrados, o que garante melhores condições de desempenho. Isso porque durante a fabricação do circuito integrado é possível casar perfeitamente os transistores para que não haja nenhum desbalanço na polarização deles, minimizando ruído, distorção e otimizando o consumo de energia. A Burson vai na contramão desse raciocínio e desenvolve os amplificadores operacionais com componentes eletrônicos individuais, também chamados de discretos, montados sobre uma placa de circuito. Com isso garantem controle das características construtivas da sonoridade, mas ganham um trabalho gigantesco de controle de qualidade que provavelmente é o responsável pelo alto preço desse produto. Esse modelo em particular que a gente vai abrir veio com os V6 instalados. Após eu gravar esse vídeo, a Burson lançou os V7, que são aparentemente ainda melhores. Bom pessoal, chega de apresentações, vamos agora para o teardown. Para abrir o amplificador, o procedimento é bastante simples. O acesso é feito soltando 4 parafusos Allen na parte inferior do aparelho. Eu vou usar esse meu kit da iFixit que eu tenho há bastante tempo. Ele tem todas as chaves que eu preciso, incluindo a ponteira Allen para esse amp. Se você está gostando dos nossos conteúdos, considere se inscrever no canal.
Também contamos com um programa de apoio através do Apoia-se para quem deseja ajudar nosso canal a crescer e a se manter. O link está na descrição. Retirando-se os 4 parafusos, a tampa superior sai facilmente. O amplificador está dividido em diversas placas e, apesar de ser tudo interessante, nós vamos analisar somente a placa principal. Olhando o amplificador de cima, como no vídeo, a placa principal está dividida em circuito de entrada, com os op-amps discretos e controle de volume digital, amplificador de fones de ouvido discreto, segundo a Burson classe A, e conversores de tensão DC-DC, incluindo a fonte independente para o circuito de controle digital. O amplificador está dividido em lado esquerdo e lado direito do áudio e conta com uma alimentação simétrica, tudo com um mando figurino em um produto dessa categoria. A primeira coisa que eu notei é o cooler gigante no meio do aparelho. É um cooler da Noctua, padrão de PC, e a própria Burson disse que caso ele quebre, você tem várias opções no mercado para troca. Importante quando esse amp vem da Austrália e você não vai mandar ele de volta para lá só para trocar a ventoinha. A entrada principal de energia, vinda da fonte externa, é protegida por um fusível removível, que é bem fácil de tirar do lugar. A entrada de tensão de 24 volts passa por um load switch, implementado com o transistor canal P IRF5210S. O load switch controla a passagem da tensão de entrada para os demais conversores de energia do amplificador. Falando nos conversores DC-DC, aqui está uma tomada dos principais conversores que fabricam as tensões de base para alimentação dos demais circuitos desse amplificador. Foi usado o part number SCT2650 da chinesa Silicon Content. Trata-se de um conversor buck de alta eficiência e com faixa de entrada e frequência de oscilação bastante amplos. Isso aumenta a tolerância a variações de entrada e permite fazer ajustes do chaveamento para garantir rápida resposta a variações de carga do amp. Isso é exatamente o que você precisa após o primeiro estágio da fonte na alimentação DC. Há 2 fontes, uma de mais 21 e outra de menos 21 volts para cada canal, totalizando 4 fontes para o áudio. Há também uma fonte separada para os circuitos de controle, então o total são 5 fontes. Tudo está bem projetado e até um pouco superdimensionado. No entanto, cabe aqui uma opinião minha. Para um equipamento de 2 a 3 mil dólares, usar um conversor DC-DC de 90 centavos de uma empresa chinesa desconhecida não faz sentido nenhum. Eu não medi o desempenho e ele deve estar ok dentro da especificação, mas eu definitivamente não esperava o uso de um conversor DC-DC num produto como esse, muito menos um part number tão barato e desconhecido. A entrada de sinal a partir do painel traseiro passa primeiramente pelos op-amps V6. No caso dessa unidade, esses op-amps estão presos com uma fita Hellerman vermelha no soquete, impossibilitando que eu tire o circuito para dar uma olhada. Em respeito ao dono, eu não cortei a fita e procurei tomar o melhor vídeo que eu conseguia com eles no lugar. É bem bonita a composição visual com as torrezinhas, o que eu acho animal em produtos eletrônicos. Eu piro em produtos que os engenheiros também pensam na beleza interna e simetria dos componentes. Isso é atenção ao detalhe e é esperado num produto desse preço. Ainda nessa seção está o controle de volume pelo circuito Muse 72320, que está aqui, nesta região. Segundo a própria Burson, o amplificador de fones da seção central é classe A. Ao analisar os componentes, eu encontrei 4 pares de transistores de potência complementares, o B1369 e o D2061, respectivamente NPN e PNP. Com isso, temos 8 transistores na saída de fones, ao invés de 4, o que é o dobro do que se esperaria com o classe A. Pelo jeitão da implementação, isso se parece muito mais com o amplificador classe AB, com um par complementar para cada sinal. Ou existe alguma duplicação de canais, ou alguém do marketing da Burson comeu uma baita bola. Vamos aí à primeira curiosidade. Um ponto que saltou aos meus olhos é o layout de algumas áreas da placa com alguns recortes estranhos no cobre. Em áudio, isso não é algo que eu acho que vai prejudicar a performance do aparelho, mas não deixou de chamar a atenção. Uma outra curiosidade muito interessante é um circuito fotossensitivo que impede que o amplificador fique ligado caso a tampa seja removida. Como esse é um amp que pode ter componentes substituídos pelo usuário, a Burson optou por incluir esse recurso para segurança. Isso é bom para o usuário não danificar o amplificador e o amplificador não danificar o usuário. Durante o teardown eu acabei acionando várias vezes até entender como funcionava, e no fim acabei usando uma régua para tampar o fotodetector e poder tirar algumas medidas. Falando agora da qualidade, o 3X GT é realmente muito bem construído. Tudo é encaixado no lugar e não deve soltar se você tiver de transportar um amplificador. As placas têm boa qualidade no acabamento e layout organizado e de fácil entendimento.
Os componentes não são todos de marcas consagradas, mas são corretamente dimensionados. Também estão bem posicionados e com a montagem correta na placa. Ocasionalmente, eu faço manutenção em amplificadores de amigos, o que me permite ver construções de diversos tipos e qualidades. Isto me dá alguns pontos de referência dentro da indústria para traçar paralelos com o 3X GT. E comparando com outros produtos mais complexos que já tive a experiência de consertar, como o Bioelectric 281, o 3X GT parece mais bem resolvido na sua construção, empregando menos placas e cabos. Concluindo, galera, o 3X GT foi um amplificador bastante interessante de analisar. Para um produto que custa de 2 a 3 mil dólares no mercado internacional, esperava-se que ele já cometesse alguns exageros. E de fato cometeu, como o emprego de uma configuração dual mono e op-amps discretos. Nada disso garante que o som vai ser melhor ou pior que uma configuração mais simples e com op-amps integrados. O uso de tantas fontes independentes e com alta potência garante uma excelente margem para amplificar de forma limpa. No entanto, eu não consigo ignorar os reguladores de marca genérica e custo baixíssimo, uma escolha no mínimo bizarra para um produto como esse. Botando tudo na balança, olhando o projeto e construção, eu consideraria o Burson um excelente investimento para o seu setup. O produto é bem pensado, desenhado e construído, e quem tiver bala para gastar vai levar um amp parrudo para tocar fones exigentes. É isso aí, galera, esse foi o teardown e análise do Burson Audio Soloist 3X GT. Na sua opinião, vale a pena um amp desse? Você compraria? Se você é um dos felizardos que tem um, concorda com a nossa conclusão? Deixe seu comentário dizendo o que achou. Novamente, inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Valeu!